estenda a tua mão para cá. Maravilhoso Deus, graças nós te damos, Senhor, pela tua presença em nosso meio nesta noite. Senhor, unidos numa só fé, Senhor, nós te apresentamos teu servo, pastor João, aquele que tu tens escolhido para fazer menção da tua palavra nesta noite. Toma o teu filho nas tuas mãos, meu Senhor. Guia ele pelo teu Espírito Santo, Jesus querido, nesta noite. Senhor, que ele possa explanar toda aquela palavra que tu tens colocado no coração do teu filho, que esta palavra, meu Senhor, aleluia, possa fluir em nosso meio como um rio de vida. Que ela venha nesta noite de encontro aos nossos corações, de encontro às nossas necessidades. Nós já louvamos o teu nome, Senhor, com alegria, com gozo na nossa alma. Mas neste momento, Pai, nós estamos preparados. Sim, Jesus, nós ansiamos, nós queremos ouvir a tua palavra. Senhor, fala conosco nesta noite. Fala com a tua igreja, Senhor, que está com o coração quebrantado, contrito, aleluia, preparada para receber a tua mensagem, a tua palavra. Fala conosco de perto nesta noite, meu Senhor, assim como o Senhor falou pela manhã. Fala conosco nesta noite, Jesus. Fala ao nosso coração de uma forma especial. Jesus, nós viemos à tua casa para te adorar. Sim, meu Senhor, nós viemos para ouvir a tua palavra. Fala conosco nesta noite, Senhor, usa o teu servo. É o que nós te pedimos, é o que nós te rogamos e te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, obrigado, irmão. Glória a Deus, saúdo a todos na paz do Senhor nesta noite. Eu quero aproveitar que os irmãos estão em pé para nós fazermos leitura na palavra de Deus. Vamos ler no livro do profeta Ezequiel. No livro do profeta Ezequiel, o capítulo 47. Glória a Deus, está bom este lugar, estamos sentindo a presença de Deus. Continue neste espírito, adorando ao Senhor. Vamos ler a partir do versículo 1, alguns versículos, conforme eu vou falando aqui para os irmãos, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. Em algumas traduções está já 500 metros. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. 7. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e desce a campina, e entram no mar, e, sendo levadas ao mar, sararão as águas. 9. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Agora o 12.
E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Glória a Deus, podem se assentar. Foi uma leitura longa, né? Mas para nós entendermos o que estava acontecendo ali nesta visão do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é conhecido como o profeta que teve muitas visões de Deus. É um livro um pouquinho difícil de entendermos, né, junto com o livro de Apocalipse, mas que tem grandes mensagens de esperança, de renovo para o povo de Israel naquela época e para nós também. Então cremos que Deus sempre fala através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Provavelmente você já ouviu várias vezes algumas pregações sobre esta passagem aqui, 47, do profeta Ezequiel, fala neste rio que purifica as torrentes ou águas purificadoras, não é a correnteza forte, correnteza com muitas águas. Mas sempre Deus tem coisa nova para nós. Acho que foi na última ceia, o pastor Leonardo aqui pregando, disse que toda vez que nós lemos a palavra de Deus, pregamos sobre alguma coisa, Deus tem sempre algo diferente para nos ensinar. E é uma grande verdade, sempre sai coisa nova para nossas vidas, porque é uma fonte inesgotável. O profeta Ezequiel, então, ele está aqui recebendo esta visão de Deus. Foi um profeta que Deus levantou em um período muito difícil do povo de Israel, no período do cativeiro babilônico. Os irmãos sabem que o povo de Israel, né, antes tinha as duas tribos, a tribo do norte, chamada de Israel, propriamente dito, que foi uns 200 anos antes do que nós estamos lendo aqui, foi levada pela Síria e deixou de existir como nação. E ficou então o reino do sul, conhecido como Judá, compostos pelas tribos de Benjamim e Judá. E este reino então ficou, e os reis que conduziam este povo estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus, se distanciando da vontade de Deus, e Deus usando os profetas para trazer-lhes novamente para o caminho do Senhor. Usou o profeta Isaías, o profeta Jeremias, antes e durante o cativeiro, o profeta Abacuque, dentre outros, sempre com o objetivo de consertar um caminho que eles estavam seguindo de uma forma distante do querer e do propósito de Deus. Deus falou, e eles então não deram ouvidos. E Deus então permitiu que a Babilônia, através de Nabucodonosor, viesse e começasse então as conhecidas deportações e mais adiante a destruição de Jerusalém e do templo construído por Salomão. Então nós temos aqui este cenário do profeta Ezequiel, profetizando, falando para o povo, enquanto longe da sua pátria. E nesse período, irmãos, foram 3 profetas contemporâneos. Tinha o profeta Daniel, tinha o profeta Ezequiel e também o profeta Jeremias. E eu estava meditando na palavra de Deus e vi que
Deus ele trabalha de uma forma completa, plena e completa. Porque quando nós vemos em cada função desses 3 profetas, Deus ele atuou nos 3 níveis da sociedade daquela época, do povo judeu. Tinha judeu que foi levado para a corte babilônica, na primeira deportação, que foram os nobres, aquelas pessoas mais instruídas, enfim, que tinham mais conhecimentos, que seriam aproveitadas pelo imperador, pelos reis, pelos nobres lá da Babilônia. Então ali estava Daniel, dentre outros. E Deus então colocou o profeta Daniel numa determinada região. Mas também tinha o povo que ficou depois ali, no dia a dia. Ficou nas ruas, ficou nas casas como escravos. E Deus colocou ali então o profeta Ezequiel, que era o profeta que profetizava ali para aquele povo. Mas também nós vemos mais adiante que em Jerusalém ficou um grupo de pessoas. Quando nós vemos lá no livro de Neemias, no início ali a gente vai ler que Neemias pergunta o que aconteceu lá, como é que estão o povo que ficou em Jerusalém, que ficou em Judá. Aí dizem para Neemias, olha, o povo que está lá está acabado, está arrasado, estão em miséria. E ali, junto com esse povo, também tinha um profeta, que foi o profeta Jeremias, que ficou em Jerusalém. Então eu vejo aqui, nessas três áreas, o cuidado de Deus com os seus filhos. Ninguém ficou esquecido, ninguém ficou sem palavra, ninguém ficou sem um consolo, ninguém ficou sem um conforto vindo da parte de Deus. Tanto na corte, como lá em Jerusalém, naqueles que estavam, porque na última invasão babilônica, lá Nabucodonosor, por causa das rebeliões, a gente vê as histórias, vendo, o povo judeu sempre achava que podia reverter, e alguns reis ali formavam algumas rebeliões e queria enfrentar o Império Babilônico. Aí na última, Nabucodonosor se irritou, foi lá e botou tudo para o chão. Muro, templo, destruiu tudo. E então, eles ficaram numa situação bem difícil. E lá estava Jeremias também trazendo consolo, trazendo esperança, trazendo uma palavra de Deus para eles. Ninguém ficou esquecido. Aleluia. E eu creio que a palavra de Deus para nós, ela age assim. Em todas as circunstâncias que nós passar, em todas as situações adversas que nós passar, sempre tem uma palavra de Deus para nós. Sempre tem uma palavra de Deus para você. Deus nos alimentando, Deus nos fortalecendo, Deus renovando, Deus trazendo esperança. Lá na corte babilônica, lá tinha Daniel dizendo, olha, tem um reino que não vai acabar nunca. Lembra da visão que ele teve dos reinos? Eles têm um reino que não acaba, que não termina jamais. Era Daniel profetizando na corte. Aqui nós vemos Ezequiel profetizando, falando, olha, vocês podem serem como um vale de ossos secos, no capítulo 37, lembram? O vale de ossos secos, vocês podem ser considerados assim, mas Deus vai restaurar a vida de vocês, Deus vai trazer vida. Era Deus falando ao seu povo através dos profetas. E lá em Jerusalém tinha um povo que olhava para tudo destruído, e se levanta Jeremias e diz, olha, a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia. Então Deus sempre tem uma palavra para os seus filhos, para a sua igreja. Hoje de manhã nós ouvimos uma boa palavra, não foi mesmo? Quem veio, saiu daqui alimentado. Foi uma comida boa, um alimento que Deus trouxe para mim e para você, para que eu pudesse andar um pouco mais, ir mais adiante e mais à frente, porque Deus não esquece dos seus filhos. Aleluia!
Então nós vemos aqui o cuidado de Deus com a sua igreja, com seus filhos, com cada um daqueles que aceita o Senhor como seu Salvador. Apesar deles terem errados, deles terem falhado, apesar do povo de Deus não ter dado ouvidos aos profetas, né, apesar das várias orientações que Deus deu ao seu povo, deles não terem se arrependido, todos eles receberam, durante aqueles 70 anos, uma palavra de Deus, através dos profetas. Tinha a palavra de advertência, por que tudo aquilo sobreveio, por que eles estavam enfrentando aquela situação. Se nós vamos ver no livro de Ezequiel, nos primeiros capítulos, ele fala o porquê de tudo aquilo, não é? Por que aconteceu aquilo ali? Porque nós temos que pensar que foram 70 anos, e foram 70 anos. Então teve gente que nasceu lá, que estava pagando pelos erros dos outros, não é? Não tinha nada a ver com a história, Vladimir. Não tinha nada a ver com aquilo que havia acontecido. Mas tinha uma palavra de Deus para eles também, de esperança. Uma palavra para que eles olhassem para o futuro, porque a luta não duraria para sempre. A prova não duraria para sempre. Glória a Deus. Então nós vemos Deus sempre falando com os seus filhos, e a iniciativa de falar com seus filhos sempre foi uma iniciativa de Deus. Nós vemos na palavra de Deus, Deus sempre procurando falar com os seus servos. Em Deuteronômio capítulo 28, diz assim, verso 1 e 2, que eu vou ler para os irmãos, diz aqui, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha só. 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Quando ouvires. Então é Deus falando. Deus sempre procurou a sua igreja, os seus filhos, para falar. Hebreus capítulo 1 diz assim, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Havendo Deus falado, então Deus fala, servimos a um Deus que fala, não ficou ninguém esquecido, você não ficará para trás, você não será esquecido nem esquecida. Deus sempre tem uma palavra para você, uma palavra de restauração, uma palavra de força, uma palavra de ânimo, aleluia. Sei que os desertos dessa vida são difíceis, não são fáceis, não é mesmo? Você às vezes levanta, você tem nó para desatar, você tem batalhas para enfrentar, no teu trabalho, na tua casa, na tua mente, são provas que não acabam mais, mas Deus tem sempre uma palavra de ânimo para cada um de nós, aleluia. O pão que desce do céu para nos alimentar é a palavra de Deus, louvado é o nome do Senhor. Então, nós vemos esta situação deles terem esses 3 profetas, independente do local que eles estavam, ali Deus estava falando com cada um deles. E aqui nós vemos nesse capítulo 47, então, esta visão do profeta Ezequiel. Na realidade, esta visão aqui, né, das águas que saem do templo, ela começa no capítulo 42, porque quando nós vemos lá no capítulo 42, ele tem uma visão da restauração do templo. Deus ali começa a mostrar para ele como que Deus vai fazer novamente o templo. O templo construído por Salomão não existia mais, não tinha nada mais.
Mas aí Deus mostra para Ezequiel como ele vai fazer. E aí vai indo nos capítulos a seguir, e Deus vai mostrando tudo para ele, as salas novas que iam fazer, né, onde ficava o sacerdote, onde ficava a parte do sacrifício. Tem muitas coisas ali, Deus mostrando como seria este novo templo. E depois no capítulo 47, então, ele diz que depois do templo estar novamente erguido, na visão do profeta, aí Deus introduz um rio ali dentro, né? Um rio naquele templo. Só que no templo, né, no templo construído por Salomão, não tinha rio nenhum, não tinha rio. Deus coloca um rio ali, na visão do profeta Ezequiel. Aí nós entendemos que isso aqui é uma profecia apontando para a vida de Jesus, né, porque ele é o rio da água viva. Inclusive, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 10, Jesus diz assim, Jesus respondeu, isso para a mulher samaritana, no diálogo que ele teve com ela, ali no poço de Jacó. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então, aquela visão que o profeta Ezequiel teve do rio, está aqui. Jesus é essa água viva. E no versículo 13 ainda, né, de João capítulo 4, Jesus afirmou, quem beber desta água, ou seja, da água do poço de Jacó, que a mulher ali se referia, Jesus disse, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então vejam, esta água no templo restaurado, fluía, né, esta água chamada Jesus. E o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele diz, não sabe vós que vocês são o templo do Espírito Santo? Então eu e você somos o templo que Deus restaurou. E nesse templo agora tem água. Nesse templo tem um rio chamado Jesus. Eu e você, na minha e na tua vida, tem um rio que flui. Este rio que não acaba nunca, que é uma corrente de água, que sara tudo que está ao seu redor, que cura toda mágoa, toda tristeza, toda angústia, que cura todos os males. Um rio chamado Jesus. Aleluia. João capítulo 7, Jesus disse assim, no último dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, disse Jesus, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água fluirão do seu interior, rios de água viva. Deus quer colocar este rio em nossos corações. E aqui nós vemos então esta visão do rio depois do templo restaurado. Versículo 3, Ezequiel capítulo 47, versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, ou seja, uma trena nos nossos dias, né? Olha só, e mediu 1000 côvados, seria 500 metros. Começou então aqui esse andar nas águas. Depois nós vamos ver mais adiante que ele foi medindo mais e mais. O primeiro ponto que eu quero ver aqui é que Deus ele deu uma direção para o profeta Ezequiel. Ali nós vemos este anjo apontando um caminho. A Bíblia diz aqui que aquele homem tinha um cordel de medir e mediu
1000 côvados, mediu 500 metros e fez passar. Deus, Ele nos dá sempre a direção a seguir. A direção é a sua palavra. A direção são as escrituras que Deus deixou para mim e para você. E que através do Espírito Santo, Ele mostra o caminho certo. Quando eu estou em dúvida, eu busco na palavra. Quando nós ficamos confusos, buscamos na palavra. A palavra de Deus, ela é a direção. Não é a revelação dos homens. Não é dos influencers, influenciadores da internet. Essa não é a direção para mim e para a tua vida. Não é. Não é do escritor que vendeu o maior número de livros. Não. A direção para nós seguir, para nós entrar no céu, são as escrituras. É a palavra de Deus. Essa é a direção que Deus aponta para eu e para você entrar no céu. E muitos dos nossos irmãos já estão lá, porque seguiram esta direção, não olharam para a direita, não olharam para a esquerda, mas olharam para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Aleluia! Tantas coisas querem tirar a nossa visão, nossa atenção da caminhada. Aleluia! Tantas coisas. Fazer nós sair do plano, do projeto que Deus tem para cada um de nós. Coisas que querem fazer nós voltar para trás. Quando Deus disse para a família de Ló, disse para Ló e para sua família, mandou o anjo lá e diz: olha, você sai aqui de Sodoma e vai lá para o monte, eu vou destruir tudo aqui, e você não olha para trás, escapa, vai embora, sai rápido. E a Bíblia diz que eles saíram, mas a mulher de Ló olhou para trás, e a ordem era não olhar. Aleluia! Então, ela tinha uma direção para seguir, ela tinha uma ordem para seguir. A palavra de Deus foi dada a instrução para ela, o que fazer e o que não fazer, mas ela fez o que Deus disse que não era para fazer, e perdeu então ali a chance de escapar. Que Deus nos ajude a seguir nesta direção e não olhar para trás, seguir em frente. Em Hebreus capítulo 12 diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Glória a Deus. Então vejam aqui, aí ele mediu então 500 metros e fez o profeta andar, e ele andou, e as águas davam pelo tornozelo. Então tem muitas pregações, né, sobre as águas que vão subindo. Então teve aqui um início, teve um começo. As águas começaram bem rasas, mas enfim, teve um começo. Depois a Bíblia diz aqui que mediu mais 500 metros e foi indo, mais 500 e mais 500, 4 vezes. Então ali deu 2 quilômetros, né? 4 vezes 5, 20, então deu 2 quilômetros, que foi medido, né? Por aquela visão que Ezequiel teve. E eu anotando aqui alguma coisa, eu vejo que isso aqui fala do nosso crescimento. Nosso crescimento espiritual é um processo na vida de cada um. Eu sei que uns vão chegar mais rápido nos 500, outros mais devagar, mas o importante é que todos cheguem, né? Todos cheguem nos 500, porque depois dos 500 vai ter mais 500. Depois dos 500 metros vai ter um pouquinho mais, e aí nós vamos indo, não é?
E quanto mais nós vamos entendendo das coisas de Deus, mais forte nós vamos ficando. Provavelmente as lutas nunca deixarão de existir, as provações virão, continuarão vindo, até aquele dia que nós trocamos a nossa cruz por uma coroa. Aleluia! Mas o importante é eu estar seguindo na direção que Deus está mandando. O profeta aqui, ele foi, mediu 500, foi, mais 500, foi, ele não voltou atrás e ele não parou, ele seguiu na capacidade de cada um. O importante, você que tem chegado às fileiras, da igreja, começado há pouco, você que entrou neste caminho, o importante é você não parar, é você continuar, é você seguir em frente. As provas virão, as dificuldades virão, mas Deus é contigo, Deus está do teu lado, aleluia. Lembra que nós vimos no início, que Deus não abandonou ninguém dos seus filhos, apesar de Deus ter várias razões e vários motivos para deixar ele sozinho. Deus tinha profeta em todos os lugares. Se eles queriam ouvir uma palavra de Deus, em qualquer nível da sociedade, tinha a voz de Deus através dos homens de Deus. E você tem palavra, aleluia. Você tem um Deus que guia e dirige você em todas as situações. Então aqui fala de crescimento, para nós chegarmos à plenitude do Espírito Santo. Vimos Ezequiel seguindo esta ordem do anjo aqui. Cada vez que ele media, ele seguia. 500 metros. Vem, Ezequiel. Chegou? Mais 500. Anda mais um pouco. Deus poderia medir os 2.000 de uma vez só. Olha aí. Caminha os 2.000 aí, te vira. Dá um jeito. Mas Deus conhece as minhas limitações. E Deus conhece as tuas limitações também. Deus sabe que eu preciso de um tempo para continuar, para andar, para correr, como nós vimos aqui, com paciência, para andar com paciência. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe das tuas forças, das tuas capacidades. Por isso que aqui nós vemos etapas para o profeta Ezequiel. Um pouco chegou, mais um pouco chegou, mais um pouco. Aleluia. Deus sabe daquilo que tu necessita, daquilo que tu precisa. Conhece as tuas capacidades. 4 vezes ele mediu. Isso nos mostra que ele conhece as nossas estruturas e não nos dará uma luta acima daquilo que nós podemos suportar. Não virá uma provação. Você está enfrentando dificuldade? Todos nós enfrentamos. Eu também tenho as minhas lutas. Todos. Mas eu sei que eu sirvo a um Deus que não vai esmagar a cana quebrada, que não vai apagar o pavio que fumega. Pode estar às vezes mal, mas Deus está contigo, Ele está do teu lado, Ele vai te ajudar. Aleluia. Quem sabe você está enfrentando uma enfermidade, Deus vai te abençoar. Se é da vontade dEle, Ele vai curar. Se não é, Ele vai te dar força para você enfrentar isso. Está enfrentando problema na família, de relacionamento, no trabalho, Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer, porque Ele conhece a tua estrutura e não dará uma provação acima daquilo
que você pode suportar. 1 Coríntios capítulo 10 diz assim: as tentações que vocês tendem a enfrentar são as mesmas, olha só, que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-las, e assim poderão sair delas. Na nova tradução na linguagem de hoje. Então Deus não dará uma tentação, uma provação acima daquilo que eu e você podemos suportar, mas com a aprovação dará também o escape, porque Ele conhece até onde eu posso ir. Ele sabe, se eu posso ir 500, então eu vou 500, se eu posso agora ir 1000, agora vem mais 1000, vem mais 500, até eu chegar no plano dele para a minha vida, até eu chegar naquilo que Deus tem proposto para mim, naquilo que Deus tem proposto para você. O importante é você continuar nesse rio, continuar no caminho do Senhor. Versículo 6, Ezequiel 47, agora o versículo 6. E me disse: viste, filho do homem? Aqui uma pergunta. Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. 7. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, e de uma e de outra banda, ou de um ou de outro lado, né? De um ou de outra margem, tinha uma grande abundância de árvores. E eu fiquei meditando nisso aqui. Na visão que o profeta Ezequiel teve, Deus disse assim: vai, entra no rio. E ele entrou. Vem 500. E ele foi. Ele estava andando, né? Raciocina comigo. Você lá dentro do rio, andando. 500. Cheguei. O que eu faço agora? Vem mais um pouco. Mais um pouco. Cheguei. O que eu faço agora? Vem mais um pouco. Eu vou chegar até lá a porta lá. Cheguei, mais um pouco. Mais 500. Aí ele foi. Chegou lá nos 2000, não é? Nos 2000. Se eu ainda lembro de matemática, dá 2000. 2000 metros. Chegou lá. Até então, olha só, até então, ele não sabia de nada mais. Ele não sabia de nada mais, ele só estava andando, só estava seguindo o chamado do anjo, você entendeu? Olha, mas enquanto ele andava, Junei, olha que lindo como Deus trabalha. Enquanto ele caminhava, Deus trabalhava. Deus estava fazendo alguma coisa. Ele nem percebia. Porque depois Deus disse assim, depois quando ele me fez voltar, eu vi alguma coisa diferente. Ele viu que nas margens, agora, nas margens, tinha vida. Nas margens aconteceu transformação, nas margens aconteceu mudança. Ele só precisou estar no rio, continuar no caminho, continuar no trajeto. Era Deus dizendo: fica aqui, que eu cuido do resto. Fica na minha presença, que eu trabalho na tua casa. Fica na minha presença, que eu trabalho na tua família. Fica na minha presença, que eu trabalho no teu lar, no teu trabalho, que eu trabalho no teu interior. Fica na minha presença, que eu conserto o resto.
Ele não sabia, mas enquanto ele continuava, Deus estava sarando feridas de pessoas que estavam ao seu redor. Era margem seca, recebia árvore. Era pessoas angustiadas, recebiam a paz. Era pessoas atribuladas. Quem sabe você que está me ouvindo nesta noite, tenha um familiar que esteja afastado do caminho do Senhor. Deus vai trabalhar no seu coração. Quem sabe tem alguém que esteja com rancor de você. Aquela pessoa não te olha, aquela pessoa não te entendeu de alguma coisa que você fez no passado. Deixa Deus trabalhar. Só continua no caminho, só continua na água, que Deus vai agir. Aleluia. Porque aqui Ezequiel, ele só foi perceber que tudo havia mudado depois que ele chegou aonde Deus tinha para ele chegar. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu não sei se ele desistisse de continuar. Não vou andar. Vem Ezequiel mais 500, não vou. Caminha mais um pouco, não quero. Vou ficar por aqui. Vou ficar no raso que é mais seguro. Não quero compromisso nenhum. Não quero fazer nada. Não quero me envolver com nada. Glória a Deus. Só quero desfrutar aqui, não é? A aguinha pelo tornozelo, né? Lá embaixo, não, aqui está tranquilo, não tem perigo. Se ele ficasse ali, ele não veria a transformação. Deus, aleluia, Deus só deu a visão completa para ele, quando ele continuou. E Deus só vai fazer o que Ele tem na tua vida completamente, quando eu e você continuar. Se Ele disser, vem mais um pouco, vou. Vem mais um pouco, vou. Segue mais, sigo. Esse é o caminho, eu vou nele, aleluia. Depois, olha só no verso 9, versículo 9. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar em esses dois ribeiros, viverá. No final diz, e viverá tudo por onde quer que entrar. Esse ribeiro viverá tudo. Agora, o profeta Ezequiel estava vendo a transformação, a mudança, coisas que eu não posso fazer, que você não pode fazer, que você já falou. Você disse, se eu pudesse colocar na cabeça de fulano ou de fulana tal coisa, você não pode, nem eu posso, mas o Espírito Santo vai trabalhar na margem. Viram? Deus trabalha. Enquanto você serve aqui, Deus trabalha aonde você precisa da mão dele. Fica tranquilo, fica tranquila. E aquele esposo que precisa ter um encontro com Deus, serve ao Senhor. Aquela esposa que precisa ter um encontro com Deus, Deus vai trabalhar nela. Você só sirva. E aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquela filha, só sirva, só fica na água, só fica andando, só fica caminhando conforme Deus vai te chamando, que o resto Ele vai fazer. Aleluia. O resto Ele fará. E para finalizar, diz aqui versículo 12: e junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer,
não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Transformação completa no coração de alguém, na mente de alguém. Pessoas que podem estar pensando tanta coisa contra você. Apenas creia que Deus vai transformar essa mente. Lá no teu trabalho, talvez você esteja sofrendo perseguições, fica em paz. Apenas continue servindo e adorando ao Senhor, que Deus vai fazer o resto. Nem por força, nem por violência, diz o profeta, mas pelo meu Espírito. Nem por força, nem por violência. Enquanto eu estiver na direção de Deus, no caminho, enquanto eu estiver envolvido nesta água, Deus faz o que eu não posso fazer. Deus faz o que você não pode fazer. Aleluia. Deus vai agir naquela área, naquele setor, naquela pessoa que você precisa de uma providência. Apenas descanse, apenas espere e confia no Senhor, que o resto Ele fará. Aleluia. Ele vai completar a obra na tua casa, na tua família, no teu interior. Ele vai fazer muito além do que pensamos ou imaginamos. Convido você a se colocar em pé nesta noite. Nós vamos estar orando agora em nome de Jesus. Aleluia. Mas eu creio que enquanto você fica no caminho do Senhor, aleluia, enquanto você fica envolvido com a água do Espírito Santo, Deus vai agindo, Deus vai restaurando vidas, curando feridas, arrancando mágoas, tristeza dos corações. Deus vai trabalhar de uma forma completa. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Você coloque a mão no seu coração e vamos orar junto. Eu não sei qual é o teu pedido para Deus hoje, mas eu sei que assim como Deus deu a visão para Ezequiel, aleluia, que depois que Ezequiel fez o que tinha que fazer, Ezequiel teve que andar, ele teve que envolver força para continuar, ele teve que enfrentar talvez o medo de seguir naquele rio. Ali diz que era correnteza naquele rio, mas Deus estava dizendo: segue, vem, anda, aleluia. E ele foi, e a recompensa dele em obedecer a Deus foi a transformação de tudo. Tudo mudou, o cenário mudou, e Deus vai mudar o cenário para você, em nome de Jesus. Deus vai mudar situações, eu creio. Oramos. Deus amado, Deus querido, nós vimos pela tua palavra nesta noite, que o Senhor muda situações, que o Senhor opera milagres. Basta nós continuar na tua, Senhor, presença, andando conforme o Senhor nos determina, assim como Ezequiel teve aquela visão de continuar no rio, Senhor, andando conforme o Senhor estava chamando ele nem imaginava, mas o Senhor estava trabalhando na margem do rio, aonde não tinha, Senhor, vida, o Senhor trouxe vida, aonde não tinha paz, o Senhor trouxe paz, aonde não tinha esperança, eu sei que o Senhor vai trazer neste lar, neste relacionamento agora, Senhor, neste relacionamento conjugal, que está
está em conflito, o Senhor vai trazer paz, aleluia, porque o teu servo, a tua serva estão no teu caminho, estão no rio, Senhor, oh aleluia, e o Senhor opera, o Senhor faz aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor é que muda os pensamentos, o Senhor é que muda os corações, o Senhor é que transforma vidas, e assim eu creio que o Senhor vai operar, e o Senhor vai realizar na vida daqueles que se chegam a Ti. Abençoa, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém.